Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, te pedimos que tu nos dirija com o teu Espírito Santo e que alcancemos, Pai, aqueles que precisam ouvir a tua palavra. Prepara os seus corações, as suas mentes e dá-nos entendimento, Pai, para expor a tua palavra da maneira mais fácil e inteligível o possível. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. O nosso estudo de hoje é como o pecado passou a induzir o ser humano. Está em Gênesis 3, do 1 ao 6, que diz: Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, primeiro, o tentador manifestou a sugestão de que Deus procurava privar o homem de alguma coisa boa. Se nós raciocinarmos, usarmos a lógica, Deus criou todas as coisas. Ele não precisava dar nada ao homem, mas por amor, ele entregou toda a sua criação na mão do homem para o homem usufruir de todas as coisas que ele havia criado. Como podemos nós pensar que Deus quer nos privar de alguma coisa boa? Não existe sentido neste pensamento. Depois, fez pensar que Deus tinha colocado uma limitação ao homem. O homem, todas as criaturas, anjos, querubins, serafins, arcanjos,
criatura tem limitações. Se Deus fosse criar um ser ilimitado, ele teria que criar outro Deus, porque como estudamos na doutrina de Deus, Deus ele é ilimitado, ele é onisciente, onipresente, onipotente, presciente, infinito, todo-poderoso. Se Deus fosse criar um ser igual a ele, se ele nos criasse igual a ele teria que criar outro Deus, um ser ilimitado. Mas Deus é único, ele é eterno, ele não nasceu e ele não vai morrer. O homem e toda a criação de Deus é limitado porque são criaturas criadas, foram criadas por Deus. Deus é único e verdadeiro. E começaram a duvidar da sinceridade de Deus. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A sinceridade de Deus está na sua fidelidade. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele planejou no início da criação, ele vai ter o mesmo pensamento durante o resto da eternidade. Porque Deus é imutável. Deus, ele não tem uma ideia hoje e amanhã não, eu vou mudar isso, agora vai ser diferente, porque eu evoluí, porque eu agora não penso mais como antigamente, não. Deus é imutável, ele não muda. Começaram também a questionar a justiça de Deus. É incrível ver como um homem, uma criatura que recebeu de Deus todas as coisas para gozar, pudesse achar que Deus agora estava cometendo injustiça contra eles. Em Jeremias 9, 23 e 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, começaram a questionar a justiça de Deus e às vezes nós questionamos. Falamos, por que Deus isso é assim, assim, assim?
Mas a Bíblia diz que Deus ama a misericórdia, a justiça e o juízo. Deus, ele se agrada disso. A vaidade do ser humano fez parte também desta indução do pecado. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Deus se aborrece pela vaidade do homem se achar melhor do que o outro, e na sua soberba e na sua ganância, tentar destruir o próximo. Isso aborrece muito a Deus. O homem desejou ter mais conhecimento, entendimento. Ele achava que, comendo do fruto da árvore, ele teria mais conhecimento e entendimento. Mas lá em Jó 38 nós vemos o Senhor convencendo a Jó da sua ignorância, perguntando a Jó: onde você estava quando eu criei todas as coisas? O homem diz que o universo foi criado há não sei quantos bilhões de anos e tal. Mas como o homem sabe disso? O homem não estava lá. Isso não é nem uma teoria, é uma imaginação totalmente falha. O homem nunca vai saber como o universo foi criado, a não ser pelo que a Bíblia revela. Quando a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Só isso que o homem vai saber. O homem pode fazer máquinas, experiências, criar teorias, mas nenhuma delas serão verdadeiras. Porque lá na criação de todas as coisas, nem os anjos mais poderosos, nem os serafins, nem os querubins estavam na criação. Somente Deus. Somente Deus estava quando ele criou a primeira coisa. A tentação, o pecado na vida do ser humano, segue sempre o mesmo caminho do primeiro homem e da primeira mulher. Nós achamos que Deus nos está privando de uma coisa boa. Nós achamos que Deus coloca limitações naquilo que podemos fazer. Coloca sim,
porque ele sabe que certas coisas que nós praticarmos terão consequências que nós mesmos iremos sofrer e depois nós vamos perguntar por que o Senhor deixou eu fazer isso, se eu sabia o que ia acontecer. Reclamamos por Deus nos dar limitações para o nosso bem e depois reclamamos porque estamos sofrendo as consequências. Como a Eva colocou a culpa na serpente, o homem colocou a culpa na mulher, nós sempre queremos arrumar um culpado para as consequências daquilo que está se passando na nossa vida. E na maioria das vezes nós culpamos a Deus. Nós duvidamos da sinceridade de Deus. Nós questionamos a justiça de Deus. O homem é corrupto. O homem, ele é soberbo, arrogante e mentiroso. O ser humano tem esses defeitos graves. E no final, nós queremos colocar a culpa de toda a injustiça que acontece em Deus. Usamos da nossa vaidade. Quando temos muito, queremos aparecer e diminuir aquele que tem menos. Queremos ter mais conhecimento, saber mais, entender coisas que nós nunca iremos entender. Gastamos um tempo que seria mais útil fazendo bem, gastamos tempo querendo saber coisas que não temos condições de entender. E a grande ilusão que o homem tem é pensar que precisa experimentar primeiro para poder conhecer. O homem acha, não, eu preciso experimentar, mesmo dizendo que isso não é bom, porque se eu for por esse caminho, eu vou cair no buraco. Ele acha, não, eu tenho que experimentar para saber se é bom ou ruim. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Infelizmente, nós devemos dizer que o alcoolismo mata milhões de pessoas, que o alcoolismo destrói milhares e milhões de famílias, que o alcoolismo leva o homem a gastar o dinheiro com aquilo que não é pão e não é comida. Nós dizemos, eu preciso beber para saber que gosto tem e se realmente faz mal. E acaba virando um alcoólatra.
e assim também nas drogas, na prostituição, em tantos pecados que assolam a humanidade. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais esta mensagem que foi pregada. Que as pessoas que a ouvirem possam refletir e ver que tu és um Deus de amor, um Deus que ama a justiça e a verdade. E que tudo que o homem tem sofrido e passado são consequências do pecado, da sua vaidade, arrogância, soberba e mentira. E não é tua culpa, pois tu, o Senhor, é amor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.